Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem... Não, não é todas as noites não. Nas noites de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12h30, horário do Matê, mas logo logo ele volta com os vídeos dele. Fiquem tranquilos, tá? O que mais? Não deixe de visitar a nossa loja virtual. Ups! Derrubei o fone aqui, pronto. Ó, a loja tem camiseta nova aqui, nova estampa, que é a estampa do gato que cadê o gato? Assou. O gato que brilha no escuro. O gato não brilha, o gato é preto, ele não brilha no sol. Os olhos e a lua, tudo isso aqui que tá em branquinho aqui brilha no escuro, tá? Muito bonita a camiseta, lembrando também que tem a camiseta da bruxa, e agora a camiseta da bruxa está sendo feita também em viscolaicra, igual a camiseta das rosas, inclusive com o decotinho aqui e a gola coleirinha, tá? Bem fechadinha aqui, mas com decotinho aqui na viscolaicra, que tem elasticidade, tá bom? Brilha inteirinha no escuro também, a bruxa, tá? E acho que é isso. Não se esqueça do like, é claro. É o like, gente. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Vamos então ao relato de hoje, que se chama O Macaco. Vamos ver. Olá, eu me chamo Fulano, tenho 26 anos, conheci o canal Assombrado através de uma amiga há pouco tempo e vou contar aqui o meu primeiro relato. Os nomes estão trocados. Eu moro no sul de Santa Catarina desde que nasci. O relato que vou contar aconteceu próximo da Páscoa em 2014. Eu conheci um rapaz pelo Facebook. Vou dar aqui o nome dele de Fred. Ele tinha 21 anos. A gente marcou de se conhecer em uma balada que teve na época. Já de cara a gente se curtiu. E quando dei por mim, eu já estava saindo com ele para outros lugares. Logo mais estava indo na casa dele. Ele morava com a mãe, Dona Iná, e a irmã da Lila. Ele morava com a mãe, Dona Iná, a irmã da Lila, e ele tem uma outra irmã que não mora com eles. E essa irmã tem 2 filhas. Não me recordo quantos anos tinham as filhas, mas elas tinham bem pouca idade. A mais nova, Joana, e a mais velha, Joyce, são sobrinhas do Fred. Todos são pessoas muito boas, queridas, exceto a casa deles. Eu não sou sensitivo, Ana, nem nunca vi nada de espírito ou presenciei algo sobrenatural na minha vida, até o dia em que eu entrei na casa dele. Bom, o Fred me convidou para ir à casa dele em um sábado à noite. Na casa, pessoas entram pela porta da sala que dá em frente ao portão, então foi por ali que entramos. Ele bateu na porta e a mãe dele veio abrir. Antes da Dona Iná abrir a porta, eu pensei, deve estar a família toda em casa, pois eu senti presença de várias pessoas ali. Aquela sensação, sabe, de quando você está em um lugar com várias pessoas e você se sente observado e sente o clima do ambiente forte por causa das pessoas, das energias delas e tal. Eu senti como se tivesse mais gente ali na sala da casa, mas não tinha ninguém além da Dona Iná, sozinha. Achei estranho, mas guardei isso para mim. Cumprimentei a mãe dele e fomos para o quarto dele. Coloquei minha mochila na cama dele e ele sentou na cama que dava em frente à porta do seu quarto. Então eu falei que eu precisava ir ao banheiro. O banheiro ficava ao lado do quarto. Quando eu ia voltar do banheiro, no processo de fechar a porta do mesmo, na hora o Fred abre a porta muito assustado. E eu perguntei o que houve. E ele me olhou nos olhos e disse, nada não.
Achei muito estranho, mas não me importei. Fomos deitar e assistir TV. Os dias foram passando, eu e ele começamos a namorar, de fato. Eu gostava muito dele. Estava tudo indo tão bem. Gostava muito da Dona Iná. Ela contava muitas histórias da vida dela, mas eu sentia que eles escondiam algo de mim. Às vezes acontecia coisas na casa. Eu ouvia uns barulhos estranhos, de dia ou de noite. A casa era um pouco antiga, de material, de concreto, com os azulejos antigos. E eu comecei a pegar mais liberdade, pois eu e o Fred já estávamos um tempo juntos. E aí eu comecei a andar pela casa mais à vontade. Eu sempre sentia um clima pesado dentro daquela casa. Eu me sentia um pouco observado. De noite, quando eu ia pegar água na torneira, eu sentia como se tivesse alguém atrás de mim, me olhando, essas coisas. Eu e o Fred trabalhávamos em um shopping, ele de manhã e eu à tarde. De manhã, a Dona Iná trabalhava, a irmã dele, a Dalila, também, então eu passei a ficar na casa deles dormindo até da hora para eu começar a trabalhar no shopping às 2 da tarde. Eu tenho sono um pouco leve e escutava eles conversando de manhã, se arrumando para sair de casa e tal. Do nada eu acordava na parte da manhã, assim que todos tivessem saído da casa, e aí eu não conseguia mais dormir. Eu me sentia muito observado. E aí eu comecei então a ficar com medo de ficar naquela casa. Eu nunca contei nada para o Fred, para sua mãe ou para sua irmã sobre esses acontecimentos. Eu chegava a tremer de medo, deitado na cama sozinho, pois eu sabia que tinha algo sobrenatural ali. Embora eu nunca tivesse presenciado nada, mas já tinha escutado muitas histórias sobre essas coisas. Assim que me dava coragem, eu me preparava e saía rapidamente de lá e ia trabalhar. E aí eu sentia um alívio quando eu colocava os pés para fora daquela casa. Ai, eu respirava tão bem. Então o Fred adotou uma cachorrinha. Aquela cachorra latia muito dentro da casa, pois ela era meio filhote e meio adolescente, sabe? E ela ficava em um cantinho presa, pois era muito arteira. Roliça, cara da roliça. Ela latia dia e noite pro nada. Oh, eu tô achando que tem espírito também lá na calçada, porque a roliça... Bom, ela latia dia e noite pro nada. Teve dia de eu ir na casinha dela e mandar ela ficar quieta, porque não parava de latir para alguma coisa. Quando o Fred a soltava no quintal no período da tarde, quando estava de folga, a cachorrinha ficava quietinha, parecia outra, quando ia pro quintal, mas quando estava dentro de casa, latia, latia e latia. Bom, os dias foram passando e eu não aguentava mais aquela sensação de observação dentro da casa. Até que um dia, em um jantar com o Fred, a Dona Iná e a Dalila, eu contei tudo o que estava acontecendo. Os três se entreolharam e a Dona Iná começou a falar que desde quando ela alugou aquela casa, ela não teve mais paz. Ela sentia as mesmas coisas que eu estava sentindo, mas ela já estava acostumada. Daí então ela começou a contar umas histórias. Ela disse que era sensitiva e já aconteceu muitas coisas com ela no decorrer da vida. Ela disse que procurou saber sobre essa casa, quem morava ali e tudo mais. Diz ela que conseguiu informações e essa casa já foi um centro de espiritismo. Quando alugou a casa, ela achou umas velas pretas nos buracos de uns azulejos. Na mesma hora o Fred disse: "Quando você veio aqui em casa na primeira vez e eu abri a porta do quarto assustado, era porque eu vi uma sombra por debaixo da porta indo na sua direção." Quando ele falou isso, na hora eu gelei. Então o Fred continuou a falar. Uma vez eu estava deitado no escuro e fiquei olhando a luzinha vermelha da TV desligada, o LEDzinho vermelho da TV. E aí eu comecei a querer dormir e nesse processo eu vi algo passando na frente dessa luzinha.
e ouvi bem no meu ouvido algo falando meu nome com uma voz horrenda. Ai, credo. A Dona Iná me contou que as duas netas dela, sobrinhas do Fred, também viam e escutavam coisas ali dentro de casa. Depois dessas conversas, parece que eu senti um alívio nas costas, sabe? E os dias foram mais leves. Ainda sentia a tal da observação sobre mim, né? Me sentia muito observado ainda, mas eu evitava sair do quarto à noite e comecei a ir para minha casa de manhã cedo quando o Fred saía para trabalhar. Do nada as coisas começaram a mudar. Eu e o Fred começamos a brigar. Brigas assim por coisa boba. A cachorrinha dava berros durante o dia, como se alguém tivesse beliscando ela. Em uma noite, após uma dessas brigas bobas, eu tenho o costume de acordar de madrugada, perco o sono e rapidamente volto a dormir. Nesse processo de perder o meu sono de madrugada, eu estava virado para o Fred. Daí eu peguei e virei para o outro lado. Eu dormia virado para a porta do quarto e ele para a parede. Resolvi abrir os meus olhos só por abrir mesmo. E estava um ambiente escurinho assim. Nessa hora, eu vejo um ser na porta do quarto. Eu nunca me esqueço disso. Ele era negro, com os pés e as mãos meio cinza, meio brancas. E ele era tipo estática, sabe? Parece feito de estática. Era tipo algo se desconfigurando assim no ambiente. Eu prendi meus olhos nesse ser por uns segundos e eu fiquei em choque. Quando essa coisa percebeu que eu estava olhando para ele, na hora ele se agachou e ficou igual um macaco. Eu dei um berro, o Fred deu um pulo por cima de mim e na mesma hora ele acendeu a luz. Quem disse que eu consegui dormir depois? Contei o que houve e ele não me pareceu surpreso. Com dificuldade para dormir, me agarrei nele e finalmente, quando acordei, já era dia. Era um domingo. Agora, por que um macaco? Bom, no almoço eu contei o que aconteceu comigo na noite passada e pasme. A Dona Iná disse que outro dia ela estava fazendo janta e a neta dela andou até a porta do banheiro e ficou olhando para cima. E com a maior naturalidade, a menina disse: "Ô vó, o que esse macaco está fazendo aqui?" Na hora, Dona Iná correu ver, assustada, pois sabia que algo de bom não era. Já faz 5 anos. Hoje eu não estou mais com o Fred. Terminamos uns 8 meses depois disso, porque a gente brigava muito. Não sei se era coisa, se essas brigas tinham relação com a casa ou não. Sei lá. Hoje eu vivo uma outra vida. Eu nunca mais presenciei nada de sobrenatural depois disso. Gosto de ouvir os relatos do canal e imaginar na minha cabeça as historinhas. Beijos para você, muito obrigada pelo seu relato. Então teve confirmação, será que é algum tipo de entidade? E a menininha também disse, o que esse macaco tá fazendo aqui? E é interessante esse lance dele parecer estática, é como se ele fosse de uma outra dimensão, que lá vai eu, cada dimensão. E tá entrando nessa, mas tá meio que uma falha na Matrix, sabe? Um negócio assim. Deixem a opinião de vocês. Vocês sabem o que pode ser esse espírito? Por que um macaco? Ele não viu muito bem, parecia. Algo assim lembrava, mas a menininha falou com segurança sobre um macaco. Algum espírito, alguma coisa assim. Não sei, se alguém souber alguma informação, manda pra gente. Ou se tiver um relato parecido, manda pra gente. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!